Oi, gente, boa noite, que saudade de vocês, família, muita saudade de vocês, tá? Parece que assim, tem um tempão que a gente não se encontra, né? Mas na verdade, nós estamos unidos, não é simplesmente pelo espaço físico, pelo local, mas principalmente pelo sangue de Jesus. Que bom que nós temos esse tipo aqui de plataforma, de espaço para a gente se encontrar, para a gente se falar. Bom, eu quero rapidamente aí dar os nossos avisos, porque daqui a pouquinho nós temos o pastor Ronaldo Júnior trazendo uma palavra para o nosso coração. E aí, eu quero te falar tudo o que está acontecendo para você ficar ligado aí e nos acompanhar. Primeiramente, eu quero falar das nossas redes sociais. Se você ainda não curtiu, se você ainda não nos segue, você precisa ir lá no Facebook, no Instagram e no YouTube e colocar lá, marcar lá para seguir, para nos acompanhar, para curtir, para você estar conosco. No Facebook, a nossa página é Igreja Batista Novo Alvorecer. É só curtir a nossa página e você já vai receber os nossos conteúdos. No Instagram, nós temos o Novo Alvorecer BH e também o Conectados NA, que é a página da Rede da Juventude. Os Conectados está lá no Instagram, diariamente com conteúdos interessantes para abençoar a sua vida. E em terceiro nós temos o YouTube, que é uma página novinha que nós fizemos, tem lá o nosso vídeo institucional, que você pode assistir, relembrar um pouco, matar saudade do primeiro andar, do terceiro andar, das pessoas, está tudo lá, tá bom? Qual que é a nossa página? É YouTube/Novo Alvorecer Online, pesquisa lá, e aí eu quero falar igual a turminha fala, né? Você vai lá e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e deixa lá o seu joia, o seu like para nos acompanhar, tá bom? Eu quero falar a respeito do nosso acampamento. O nosso acampamento ele seria agora na Semana Santa, mas nós adiamos e colocamos ele lá para a Semana das Crianças. Vai ser em outubro, nos dias 10, 11 e 12 de outubro. O resto continua tudo igual, tá? O valor, o local, a programação, o tema, uma vida com propósito. A única coisa que muda é a data e nós te esperamos lá, graças a Deus. Bom, eu quero falar sobre a campanha que está começando hoje. Você está participando? Você já orou hoje, 9 horas da manhã, meio-dia, às 18 horas, né? Ainda não? Bom, você precisa de entrar conosco nessa campanha. São 40 dias de jejuns e orações em família. Então, olha só, Esdras capítulo 8, versículo 23 diz assim: nós, porém, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu as nossas orações. Glória a Deus por Jesus Cristo, que ouve as nossas orações. Graças a Deus, porque aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. E nós nos colocaremos aí, toda a igreja, 40 dias nessa campanha de jejum e oração. Como é que funciona? Ela vai do dia 22 ao dia 30, de hoje até o último dia de abril. E nós teremos orações diárias 3 vezes ao dia, 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Então hoje nós já oramos às 9, já oramos ao meio-dia. Se você perdeu, pode começar a partir de hoje, às 18 horas. Você aí, onde você estiver, você para um pouquinho e faz uma oração ao Senhor, tá bom? E nós teremos jejuns semanais. Hoje, né, está começando o nosso jejum de doces. De repente, se você não fez hoje, você pode começar amanhã. Começa segunda e entrega domingo. Para quem começou hoje, vai de domingo a sábado. Se você vai começar amanhã, você vai de segunda a domingo. Então, do dia 22 ao dia 28, será de doces e sobremesas. No dia 29 ao dia 4, aí na outra semana, será de carnes. E aí do dia 5 ao dia 11, refrigerantes e café. No dia 12 ao dia 18, pães e biscoitos. No dia 19 a 25, de jogos, televisão e filmes. E aí na última semana, do dia 26 ao dia 30, de redes sociais e internet, exceto os canais aí da igreja para você acompanhar a nossa programação e se alimentar. O que a gente quer, na verdade, com redes sociais e internet é eliminar aquilo que nos distrai.
aquilo que pode nos impedir de estar conectados com o Senhor. Nós queremos estar focados com o nosso Deus. Se você estiver acompanhando um outro canal também, não tem problema. O importante é que você esteja conectado com Cristo, tá bom? Então está aí a nossa campanha dos 40 dias. E nós temos aí uma campanha que começou terça-feira passada com o pastor Ezequiel, que é 7 ministrações sobre é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Aquilo que desespera o homem não desespera Deus. Aquilo que nos tira do nosso lugar de segurança não tira Deus do lugar de segurança dele. Ele está sentado num trono de glória, governando todas as coisas. Semana passada nós falamos sobre a impossibilidade na área da saúde. E terça-feira agora nós vamos falar sobre as impossibilidades na parte de sonhos. Você não pode perder, ter uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Então todas as terças-feiras, 8 horas da noite, nós vamos subir para as nossas plataformas digitais a nossa campanha, a série de mensagens É Impossível, mas Deus Pode. Eu quero falar também da parte da generosidade. Você sabe, você caminha conosco, você sabe que a generosidade ela é muito importante e muitas pessoas estão nos solicitando a conta da igreja para realizar aí a parte dos dízimos e das ofertas. Eu quero deixar você muito à vontade quanto a isso, como nós sempre fazemos. Nós sabemos que os céus é honrado, a igreja ela é honrada, Deus ele tem bênçãos para aqueles que mantêm a fidelidade para com ele. E nós temos aqui a nossa conta da Caixa Econômica Federal em nome da igreja. Você pode realizar uma transferência bancária ou um depósito na lotérica, caso você vá fazer um pagamento de alguma conta. Enfim, você também pode utilizar a casa lotérica para realizar a sua oferta e o seu dízimo. Você sabe que a igreja está em construção, nós adquirimos algumas coisas, estão aí financiadas, mês a mês nós estamos pagando, e eu tenho certeza que nós vamos continuar com todos os nossos compromissos em dia, porque a igreja de Deus, ela permanece fiel até nos tempos de calamidade. Amém? Bom, hoje nós temos uma palavra muito especial, que é da nossa série de campanhas 40 dias até para a Páscoa, 40 dias para a Páscoa. A primeira ministração foi com o pastor Ezequiel, receba as palavras de perdão. Depois o pastor Rodrigo, ele ministrou, receba as palavras de esperança. Semana passada eu trouxe, receba as palavras de cuidado. E hoje o pastor Ronaldo Júnior vai trazer a palavra, entenda as palavras de adoção. Quero chamar o pastor Ronaldo Júnior, está com uma camisa bonita, lá Strongers, né? Estamos aí com a nossa caneca também, Strongers. E nós temos nessa noite uma palavra especial baseada nas frases que Jesus falou ali na cruz nos últimos ensinamentos, antes do mestre entregar a sua vida. Pastor Ronaldo Júnior, que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora para que essa palavra entre nos nossos corações e nos alimente nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Ó Pai, esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Ó Pai, talvez, ó Pai, possamos estar nos sentindo estranhos. Ó Pai, muitas vezes, ó Deus, desconfortáveis, sem espaço. Estamos acostumados, ó Pai, com aquele ambiente, com a igreja, com aquele prédio. Ó Deus, encontrar os irmãos, dar aquele abraço apertado, caloroso. Ó Pai, e hoje nós faremos, ó Pai, de uma maneira diferente. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor vai continuar, ó Deus, aquecendo os nossos corações, a nossa alma. Ó Pai, que essa palavra tão maravilhosa hoje, ó Deus, ó Pai, Senhor, nos impacte, nos afete, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. É uma satisfação estar aqui com vocês. Poder compartilhar desse momento, um momento ímpar, um momento totalmente diferente. Eu acredito que você pode conversar com qualquer pessoa, desde o mais novo ao mais velho. Ninguém vai dizer que viveu uma experiência nova. Então nós somos privilegiados de viver um tempo novo de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Mateus capítulo 27,
a partir do versículo 45. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Hoje nós estamos dando sequência nas ministrações de 40 dias para a Páscoa. E hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito das palavras de adoção. Vamos lá. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que significa: meu Deus, por que me abandonastes? E houve trevas sobre toda a face da terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. O que está acontecendo aqui? Qual o contexto dessa passagem? Eu acho interessante nós começarmos por aí. Esse texto, esses versículos que nós lemos, ele é o fechamento de um ministério histórico de Jesus. Jesus, por 3 anos, ele caminha na terra, em obediência à palavra do Senhor. Ele caminha na terra, ele cumpre as ordens de Deus, né? E neste momento ele está fazendo o quê? O fechamento desse ministério glorioso. Ministério que, como eu disse, historicamente ele se deu em 3 anos, mas ele aconteceu desde antes da fundação do mundo. Ele se deu desde a eternidade. O homem, antes de Jesus, estava perdido. Talvez como muitas vezes nós nos encontramos, como muitas pessoas que nós conhecemos, perdidos em comportamentos reprováveis, entre comportamentos religiosos, entre comportamentos, né, firmados em religiosidade. O homem, ele havia perdido a visão e a imagem do que era o Senhor e do que Deus se propunha e de como Deus desejava ser conhecido. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele causou tanto impacto, exatamente por quê? Porque ele surpreende o homem. Ele surpreende a sociedade da época ao apresentar um Deus, ao apresentar um discurso onde todos não esperavam, onde as pessoas também não acreditavam ou não conheciam. Estavam acostumadas com o rigor da lei, com a severidade das tradições judaicas. Mas quando vem Jesus ele apresenta um discurso de amor, Jesus apresenta um discurso de perdão, Jesus apresenta um discurso de aceitação, e muito mais, ele revela um Deus de que mais do que um julgador, mais que um inquisitor, um Deus que ama, e um Deus que se apresenta a nós como Pai. O homem não estava esperado, a sociedade não estava preparada para isso. E aí a gente pode dizer que o que tudo isso levou? Né? A gente acha que tipo assim, nossa, coisas gloriosas aconteceram, mas todo esse ministério levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Levou Jesus para momentos de dificuldade, de dor e de aflição, que nós não conhecemos e que nós não podemos descrever. Ao olhar sobre isso, ao pensar sobre isso, uma lição que Jesus ele deixa para mim é o seguinte: analise as circunstâncias pela perspectiva eterna, da eternidade. Como assim? Às vezes nós olhamos para a nossa realidade, às vezes nós olhamos para as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente fica entendendo, e a gente faz várias perguntas, e a principal delas é: Senhor, por que tudo isso acontece comigo? Por que as coisas se sucedem dessa forma? Eu não fiz nada por merecer isso. Olha, não fazia nenhum sentido Jesus morrer na cruz. Jesus era um homem que amava. Jesus era um homem que perdoava. Jesus era um homem que incluía o marginalizado. E ele recebeu como recompensa isso a cruz. Então, quando nós olhamos para a situação de Jesus com os olhos naturais, nós não conseguimos compreender, não existe razão, não existe sentido. E o próprio Jesus, ele se deparou com esse sofrimento, porque ali na cruz do Calvário, conforme o texto que nós lemos, ele clamou o seguinte: Senhor, por que você me abandonou? Por que você me deixou sozinho no momento em que eu mais precisei do Senhor?
Naquele momento Jesus, em poucos momentos Jesus foi tão humano como ele foi naquele momento. Ali Jesus não era Deus, ali Jesus era eu, era você, que no momento da dor, que no momento do sacrifício, no momento da luta, nós olhamos para o céu e fazemos a pergunta: Senhor, por que eu estou sozinho? Por que eu estou desamparado? Mas na sequência, no último suspiro, mesmo ainda sem entender, mesmo ainda sem compreender, Jesus, ele pela fé, ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Eu quero te dizer uma coisa: tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Quando a gente coloca as coisas dessa forma, a gente precisa entender que existe uma realidade que sobrepõe aquela que nós percebemos com os nossos olhos. E essa realidade é uma realidade do Espírito. Olha só, Jesus estava sofrendo, Jesus estava passando por lutas, Jesus estava passando por dificuldades. Mas o que estava acontecendo espiritualmente? Olha só, o Filho de Deus sentia como o sol do favor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Olha só, isso era o que Stephen Furtick, ele entendia, ele descreveu o sentimento de Jesus dessa forma. Mas o que estava acontecendo espiritualmente? Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos que nunca seremos abandonados por Deus. Nós, muitas vezes, o homem natural naquele momento não compreendia o que estava acontecendo, não compreendia o preço que estava pagando, que estava sendo pago naquele momento. As próprias pessoas que estavam ali em volta, ao olhar aquela situação com deboche, com descrença, eles olhavam para Jesus e olhavam entre si e declaravam: olha, este aí salvou a muitos, mas ele não pôde salvar a si. Por que eles fizeram essa exclamação? Por que eles fizeram isso? Porque era natural alguém que tinha o poder de salvar as pessoas, que ele salvasse a si mesmo. Só que era necessário que o preço fosse pago para que eu e você tivéssemos acesso à intimidade do Senhor, a essa relação de adoção que Deus ele se propôs a nós a partir de Jesus. Na perspectiva eterna, problemas e sofrimentos são oportunidades, por mais difícil que possa parecer. Olha o que está escrito em Mateus 6, 22 ao 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A perspectiva e a forma com que você decide encarar as coisas faz toda a diferença. Você pode olhar a situação das coisas que estão à sua volta com os seus olhos, com o seu ânimo, com sua energia, com os seus recursos, e talvez você pode dizer o seguinte: eu não dou conta. Se você se fixar nisso, o que vai acontecer? Você vai estar em trevas, nas trevas da impossibilidade, nas trevas da condição humana. Mas se ao invés disso você decidir trocar a perspectiva e olhar a partir da perspectiva da eternidade, você vai entender uma coisa: você não está sozinho no seu sofrimento. Você não está sozinho na sua angústia. O Senhor está com você. O próprio Jesus disse o seguinte antes de ser assunto ao céu: eis que eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu envio para vocês o Consolador, aquele que vai trazer e revelar toda a verdade. Ponto 2. Abrace as promessas da presença de Deus. Beleza. Você entende que existe uma forma de enxergar as coisas.
que a forma correta e a forma mais prudente de enxergar as coisas é a partir da eternidade. Entenda, nesse passo, que existem promessas de Deus que que foram liberadas para a sua vida. É o momento de você lembrar, é o momento de você trazer na sua memória aquilo que Deus te falou. Às vezes, quando nós estamos andando em momentos de dificuldades, várias pessoas relatam que uma ilustração perfeita para descrever como se sentem é como se estivessem andando numa noite escura, né, ou no meio de uma tempestade, sem perspectiva de vista, sem perspectiva de direção. Se talvez seja essa a sua realidade, se assim o for, traga à memória aquilo que Deus prometeu a seu respeito, aquilo que Deus falou para que você pudesse, entendeu? Para que você pudesse se orientar nesse momento. Olha só, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Deus que promete, né? Deus se compromete com aquilo que promete. Ele é fiel e cumpre as suas palavras, ele cumpre as suas promessas. Olha o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca te abandonarei. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos lembrar isso. De repente você esteja como Jesus ali na cruz do Calvário. Senhor, por que você me abandonou? Por que você me deixou sozinho no momento em que eu mais precisava do Senhor? Por quê? Olha só, em Josué, quando Josué estava ali para assumir a liderança do povo de Israel, pensa, talvez ele estivesse ali no início da sua fase adulta, ele olhasse para todo aquele povo, por todas as dificuldades que Moisés passou, de repente ele estava no seu coração uma angústia, um medo, de como ele iria encarar tudo isso, como as coisas iriam acontecer. Deus, olhando para isso, olhando para o coração de Josué, ele disse o seguinte: ninguém vai conseguir resistir a você. Todos os dias da sua vida, não se preocupe, meu filho. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Todos os dias da sua vida. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua promessa. Olha só o que está escrito em Salmos 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. O que me segue todos os dias da minha vida é bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Esses são conceitos que transcendem a maneira com que eu vejo as coisas. Esses conceitos, eles transcendem a maneira com que eu percebo a coisa que está à minha volta. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, se você está naquele momento aqui, tipo assim, eu não estou entendendo nada, lembre-se, bondade e misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Ponto 3. Faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Você já entendeu, nós já entendemos que precisamos olhar para o mundo que está à nossa volta, não da nossa perspectiva. O nosso entendimento, ele precisa ser não a partir da nossa perspectiva, mas sim da perspectiva da eternidade. Né? Eu agora me vem à memória aquele cântico, não é? Salta ao cabo da nau, toma os remos nas mãos e me leva, não é? Ou seja, deixa o controle, né? Deixa o controle nas mãos do Senhor. Já entendemos isso, né? Já entendemos também, já enchemos a nossa mochila da nossa viagem com as promessas, com a lembrança de todas as promessas de Deus que foram feitas a nosso respeito. E agora é importante a gente entender o seguinte: faça a sua parte
no relacionamento com o Pai. Louvor, serviço e gratidão. Por que eu coloquei essas 3 palavras? Porque nós precisamos, muitas vezes, quebrar um ciclo vicioso, uma roda de autossabotagem que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente às vezes se vê envolvido com pessimismo, a gente se vê envolvido com desesperança, e a gente passa tanto tempo dessa forma que nos acostumamos, assumimos um estilo de vida pessimista, desenvolvemos um linguajar pessimista, desenvolvemos um linguajar sem esperança. Nós perdemos a nossa imagem do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós nos investimos e nos revestimos de uma vestimenta, que sabota o nosso relacionamento com o Senhor. Então a gente precisa entender que para quebrar essa roda de autossabotagem, nós precisamos, através do Espírito Santo, receber uma nova roda, um novo ciclo de vida, um novo ciclo que gere, que produza em nós algo diferente, que nos leve para longe dessa condição pessimista de ser, que muitas vezes nós assumimos. Que nos leve para longe dessa visão, muitas vezes amargurada, machucada. E não estou falando que nós não temos motivos. Basta nós olharmos para a nossa história e nós vamos ter motivos para chorar, motivos para lamentar. O que eu estou dizendo aqui é que o Espírito Santo, ele propõe uma nova maneira de ver e uma nova maneira de agir. Louvor, tenha nos seus lábios sempre palavras, cânticos de louvor ao Senhor. E como que você louva ao Senhor? É se lembrando daquilo que Deus fez pela sua vida. Uma das coisas que muitas vezes nós não entendemos o significado da palavra louvor é que nós louvamos a Deus sempre quando trazemos à nossa memória os feitos do Senhor. Pare um pouquinho. Lembre-se daquilo que Deus fez por você. Pare um pouquinho, lembre daquilo que Deus atuou na sua vida, dos livramentos, da cura, da restauração. Lembre. Está com essa lembrança aí na sua mente? Agora levanta suas mãos e louve ao Senhor. Levante sua mão e louve ao Senhor. O louvor, ele atrai a presença do Senhor. Eu gosto muito, quando eu falo dessa parte, eu lembro de um cântico que o Mark Switch, um cantor mexicano, ele gosta de montar muitas ilustrações, e uma ilustração que ele coloca, que lá no céu, está Deus sentado no seu trono sublime, e nesse trono, ele estava ali, as orquestras celestiais estavam cantando, estavam louvando. Imagina o som, que som maravilhoso. Mas de repente, isso na ilustração que Max Witt propõe, ele fala o seguinte: com o movimento das mãos de Deus, Deus diz, silêncio! Ele manda toda a orquestra silenciar. Aí ele vai falar, porque Deus escuta algo, porque Deus escuta a igreja cantando. E naquele momento Deus, ele se levanta e ele fala para Gabriel o seguinte: olha, eu prometi que toda vez que o meu povo louvar, eu estarei no meio dele. Então, meu irmão, quando você abre e enche a sua boca de louvor ao Senhor, você está atraindo a presença do Senhor. Agora, cheio dessa presença do Senhor, saia do seu lugar e se coloque a serviço do próximo. Coloque a serviço do seu irmão. Coloque a serviço da sua família. Coloque a serviço, seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus para o seu irmão. Se proponha a ajudar. E depois de tudo isso, tenha no seu coração gratidão. Gratidão. Encha-se de gratidão. Senhor, eu te agradeço. Às vezes você não está com vontade de agradecer, mas encha-se de gratidão. Senhor, eu te agradeço. Se você for repetindo esse ciclo, essa roda, ela começa a produzir. Se da mesma forma, o ciclo de autossabotagem, ele produz uma vida amarga. Esse ciclo, essa roda, ela começa a produzir na sua vida, no seu dia, na sua vida,
vida, esperança e alegria. Olha só, em Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e nas coisas terrenas, e não nas coisas terrenas. As circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você. Essa é uma forma, eu posso dizer esse slide de uma outra forma. É nas dificuldades, é nas circunstâncias que as oportunidades aparecem. As oportunidades em que você precisa se conhecer. Às vezes existe uma força aí dentro de você que você não se dá conta dela. Existe uma esperança dentro de você que você não sabe que existe. Então é nas circunstâncias desafiadoras que isso que está escondido vem à tona. Ponto 4. Permaneça satisfeito na sua jornada. Filipenses 4, 11 e 13 traz o discurso de Paulo que eu acho fantástico. Olha só. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo... Opa, vamos pulando o slide. O slide quer dizer o seguinte: não estou dizendo, Filipenses 4, 11, 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu pudesse, e se eu tivesse que resumir todos esses 3 versículos em que Paulo dá esse relato, a primeira palavra que eu destaco seria segredo. Não é algo aparente. Não é algo que você chega e fala o seguinte: ah, que legal, está aqui. Está aqui, é isso que eu preciso para aprender a viver satisfeito. Não, é segredo, é algo que está escondido, é algo que não se apresenta num primeiro momento. Paulo descobriu o segredo de estar satisfeito. E por fim, a frase que resume muito bem esses 3 versículos é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Como é que Paulo descobriu esse segredo? Foi quando ele entendeu que é em Deus que ele pode fazer todas as coisas. Não é na força do seu braço, não é no alcance da sua visão, não são nos talentos que estão nas suas mãos, não é nada disso. Não é nada disso que trazia força a Paulo, mas sim a percepção de que Deus estava com ele, de que Deus era com ele, e que na verdade o alcance dos seus braços não eram dos seus braços, mas sim dos braços de Deus. Quando ele entendeu isso, é como se ele se desligasse de tudo que estivesse à sua volta e começasse a viver uma vida agradecida, sabendo que tudo que ele precisava, estava em Deus. Por fim, ponto 5, obedeça como um estilo de vida. Obedeça como estilo de vida. Como assim estilo de vida? Como algo natural, como algo que você não precisa pensar, como algo que você não precisa sofrer. Não é algo que seja fácil de ser alcançado. O próprio Jesus, diz o texto, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Não é agradável obedecer aquilo que Deus tem para nós em todo momento. O próprio Jesus ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, ele olhava para aquilo que estava para acontecer, a sua alma se angustiava por tudo aquilo que ele passava. Se angustiava de tal forma que ele suava gotas de sangue, e naquele momento de provação ele virava para Deus e falava: Senhor, eu sei qual que é o plano. Eu sei qual é o plano.
mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. E ele tentou isso por 3 vezes. Mas no final, ele se entrega e fala assim: mas seja feita a tua vontade. E nesse momento, anjos o consolavam. O legal dos evangelhos tratarem desse ponto é mostrar que Jesus, quando ele esteve aqui vivendo as coisas que nós vivemos, ele não foi um super-homem. Ele não foi um fantasma. Ele foi 100% eu. Ele foi 100% você. Nas suas angústias, na sua luta. Ele quis desistir. Ele quis dar para trás. Ele quis chutar o balde. Quis dizer: eu não quero isso não. Não quero isso para mim não. Ele foi 100% eu. Foi 100% você. Mas para além disso, ele obedeceu ao Senhor. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Obedecer o Senhor. Obedecer o Senhor. Eu gosto de entender o seguinte: a gente não obedece um desconhecido. A gente não obedece um desconhecido. A gente não acredita nas palavras de um desconhecido. Nós servimos, nós somos chamados, fomos adotados pelo Senhor. Nós somos adotados pelo Senhor. Jesus pagou um preço para nós, por nós. Ele nos deu palavras, Ele nos deu promessas, Ele nos deu livramentos, Ele nos deu motivos para louvar, porque se nós não tivéssemos motivos, não louvaríamos. Se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o Senhor, Ele não é um desconhecido. Ele é um Deus real, Ele é um Deus presente. Então o que eu quero incentivar através do Espírito Santo é: obedeça ao Senhor. Tenha fé naquilo que Deus te pede. Tenha fé naquilo que Deus te orienta. Tenha fé naquilo que Deus determina para você. Sabendo que não é qualquer um, não é um desconhecido que está falando para você fazer. Mas é aquele que te ama. É aquele que pagou um alto preço para você. Filipenses 2, versículo 8 diz o seguinte. É aquele texto que nós falamos. Olha só. Pai, se queres, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E sendo que encontrado em forma humana. Na verdade, esse é Filipenses 2, 8. Olha só. E sendo que encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é a capacitação que atrai a obediência de Deus, que atrai a Deus, mas a sua obediência. Tem um teólogo alemão, ele diz o seguinte: a obediência, ela te leva a um lugar onde a fé é possível. Então apenas quando você obedece, é que você vai estar acessando lugares em que o sobrenatural de Deus vai estar disponível na sua vida. É apenas quando você obedece que o lugar, que a verdadeira filiação de Deus estará disponível para a sua vida. Meu irmão, para terminar, todas as tempestades, elas sempre passam. Elas sempre passam. Que o amor de Deus seja o maior alvo da sua vida. Eu quero agora, você aí, no seu lugar, de repente na sua sala de reunião, quero incentivar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra. Cremos naquilo que o Senhor prometeu a nós. Nesse momento, Senhor, queremos trazer à memória, Senhor, a Sua promessa de adoção, o preço que o Senhor pagou por nós. E hoje, Senhor, nos revestimos de uma realidade de filiação, Senhor. E nós queremos, nesse meio de dificuldade que nós vivemos aqui no Brasil, Senhor, trazer à memória que nós não somos bastardos, mas nós somos filhos do Senhor. E nós cremos, Senhor, que por mais que difíceis sejam as coisas ou as formas com que as coisas se proponham, o Senhor está conosco. E como filhos do Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, diante das dificuldades, diante das lutas, Senhor, como embaixadores do céu, para trazer a bênção do Senhor para esse lugar.
Senhor, em nome de Jesus, não firmamos naquilo que os nossos olhos veem, mas firmamos, Senhor, naquilo que o Senhor propõe para as nossas vidas, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Derrama a Tua graça sobre as nossas famílias. Encha-nos com Tua unção e faz, Senhor, que possamos avançar, Senhor, conhecendo o Senhor, mais do que um Deus, mais do que um inquisitor da lei, mas como um Pai de amor, e que me recebe, me abraça e me aceita. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que encha você de paz, de saúde nessa noite, né? Nesses momentos nós vamos estar dando sequência aos cultos virtuais. O nosso próximo encontro será na terça-feira, onde o pastor Ezequiel estará conosco, trazendo segunda pregação da uma nova sequência de ministrações. Amém? Que o Senhor esteja com você e que te abençoe em nome de Jesus.